Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre a região de Barcelona, Espanha, né? Uma região muito importante aí da Espanha, que até muitos aí dizem que deveria sair do país, muitos queriam tornar aí Barcelona região independente, enfim, mas eu nem vou falar sobre isso, que isso é algo mais político e realmente não interessa nesse vídeo. Vou falar algo mais voltado à geografia e à importância dessa região e se compensa ou não morar em Barcelona 2023, né? Já vou ser bem honesto nesse texto, nesse vídeo. Compensa demais, sim, morar em Barcelona. Para mim, é uma das regiões mais bonitas da Espanha, com certeza, né? É uma região muito bonita, né? Região da Catalunha, com a capital Barcelona, é uma região muito bonita, região de praias, região com bastante coisa para fazer, bares, restaurantes, muitas oportunidades de emprego, é uma região muito rica, né, da Espanha, porque mexe muito com importação e exportação, parece muito com uma comparação besta mais com Santos, mais ou menos, né, em relação a importação, exportação, turismo, né, parte de navegações, uma região muito rica em relação a isso e compensa demais. O que você precisa para ir morar em Barcelona hoje? Obviamente você tem que ter uma quantia para você poder ir para o país, né, estabilizado, e você também precisa ter noções que na Europa, né, toda você vai ter uma vida muito diferente do Brasil, né? Você vai ter que trabalhar muito mais, você vai começar muito mais do zero do que aqui. Então você precisa saber que lá você vai talvez trabalhar primeiramente aí, inicialmente, em serviços mais pesados, né? Algo mais básico, mas mesmo assim ainda compensa porque o salário é muito melhor que o salário brasileiro. Então compensa bastante. Outra coisa importante é o idioma, né? Muitos brasileiros têm a péssima mania de achar que chegando no país você vai conseguir aprender a falar o idioma. É lógico que você chegando no país as coisas vão ser muito mais intensas em relação à conversação, mas você tem que ir para o país já sabendo falar uma boa, pelo menos um avançado aí em espanhol, em inglês, e se você for para Barcelona, pelo menos um básico de catalão, que catalão é uma língua completamente diferente, muitas palavras aí do que o espanhol, né? O catalão tem uma história aí realmente muito antiga, parece que é mais de 1000 anos aí que ele é utilizado na Europa, principalmente na região de Barcelona, mas ele é utilizado também em Andorra e um pouquinho na região ali da França, né, que faz divisa com a Espanha, e até na região da Itália e um pouquinho. Então, as palavras de origem catalã têm muita influência italianas e francesas, por exemplo. Algumas palavras, alguns nomes de animais têm tudo a ver aí com o idioma italiano, por exemplo, janela em português, né, em espanhol você fala ventana, e no catalão você vai falar finestras. Finestras italiano é finestres, né? Então, palavras muito parecidas com o italiano, né? Alguns nomes de animais, né? Por exemplo, maçã, em espanhol é manzana, e em catalão você vai falar poma, né? Aí já tem a influência do francês, que maçã em francês é pomme. Então, é muita influência de países vizinhos aí, então não tem nada a ver. Manzana com poma, não tem nada a ver. Cachorro, gos. Gos não tem nada a ver com pero. Então, tem que tomar muito cuidado. O idioma catalão é bem diferente em alguns momentos do espanhol. Algumas palavras são parecidas. Olá, gracias. Eles falam gracias, né? Que é o gracias, mas com E no final, ES. Então, as palavras são muito diferentes aí. E é importante você saber, né, ter essa noção de que o idioma catalão tem algumas diferenças do espanhol e saber isso, né? Então o brasileiro tem essa mania realmente de não estudar antes de você chegar em determinado lugar, né? Tanto dentro do Brasil e também, principalmente fora do Brasil, por causa do idioma. Então tem muito brasileiro chegando nos Estados Unidos e não sabe nem falar inglês, então isso é um absurdo. Então você tem que saber falar o idioma antes de chegar no lugar, senão você não vai conseguir conversar com ninguém, né? E igual eu falo sempre, lá fora não existe o jeitinho brasileiro. Ninguém é obrigado a ficar te empurrando e te guiando, né? Você tem que saber falar o básico. A mesma coisa aqui, se chegar uma pessoa falando inglês com você, você não vai se esforçar nem um pouco de querer saber o que a pessoa está falando. Então a pessoa, o americano acaba aprendendo a falar um pouquinho de português para não passar dificuldades. Com certeza, no Brasil é a mesma coisa, ainda mais que o idioma português é um idioma que não é tão comum e tão influente fora. Então o brasileiro tem praticamente uma obrigação aí de saber falar um outro idioma se ele quiser ir para fora do Brasil, porque qualquer país que você for aí não vai falar português. Se você for para os Estados Unidos, você vai ter que falar inglês. Se você for para a Espanha, vai ter que falar espanhol.
você for para a França, vai ter que falar o francês. Se você for para o Japão, você vai ter que aprender a falar o japonês ou o inglês. Com português, você não vai chegar em lugar nenhum no Japão, por exemplo. Você vai se dar muito mal. Então, é importante o brasileiro ter essa noção de que vai trabalhar muito, que ele tem que saber falar um bom idioma antes de chegar no lugar e respeitar as culturas do país. Então, cada país tem sua cultura e na região da Catalunha não é diferente, né? Espanha é outra situação, é outra pegada, é uma região muito bonita, região muito bacana. Então, para mim, compensa bastante. É uma região um pouco mais cara do que outras regiões da Espanha, por exemplo, mas por ser cidade litorânea, cidade altamente turística, mas compensa bastante porque você vai trabalhar lá também. Então, você vai ter bons empregos, você vai ter oportunidade de trabalho, né? Muito na área de turismo, principalmente. Então vale bastante a pena assim morar aí na Catalunha, morar na Espanha, assim compensa, mas você tem que estar bem preparado para sair do Brasil, porque é outra realidade do Brasil. Realmente as coisas são bem diferentes, muito mais sérias, e você tem que ter bastante energia e determinação aí para poder aprender novas culturas, novos idiomas e saber lidar aí com o povo para onde você for. Nesse caso seria o povo espanhol, aí o povo catalão. Então é isso aí. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!